Metrópole Debate volta com mais perguntas dos nossos telespectadores. Agora o questionamento vem da dona Maria das Graças de Caucaia. Ela diz que tem 43 anos, professor Paulo Bacelar, é dona de casa, nunca trabalhou de carteira assinada e faz parte do programa Bolsa Família. E pergunta o que deve fazer para se aposentar. Primeiro ela precisa comprar um carnê numa livraria, numa loja que vende esses carnês de contribuição, aquele laranjazinho, e ir numa agência do INSS, registrar como dona de casa e contribuir com 5% do salário mínimo durante 15 anos e ter a idade de 60 anos de idade, ela irá se aposentar dessa forma. Agora, é importante salientar que o cadastro do CAD único, que é onde ela recebe o Bolsa Família, esteja atualizado por pelo menos 2 anos. Você não pode passar mais de 2 anos sem revalidar esse cadastro. Então o cadastro tem que ser atualizado e ela não pode ter renda nenhuma pessoal. Se a Bolsa Família garante o direito a uma família que receba até 2 salários mínimos, dependendo do caso, a família pode ter até 2 salários mínimos, mas ela pessoalmente não pode ter renda nenhuma. Mais uma pergunta agora do telespectador Tomás Rodrigues da Rocha, de Caucaia. Ele tem 58 anos de idade e trabalhou 18 anos e 6 meses com carteira assinada. Perdeu uma perna por problema de diabetes e entrou com um pedido de auxílio-doença, mas o pedido foi negado. Está certo, professor Paulo Bacelar? O Tomás Rodrigues tem direito a algum benefício? Olha, se ele ainda era segurado, né, porque ele pagou durante 18 anos, mas não sei se ele deixou de contribuir. É essa coisa que a gente sempre fala, você que contribui com 20 anos, com 30 anos, se você deixar de contribuir por mais de 3 anos, no máximo, porque pode ser que seja o mínimo que é de 1 ano e o máximo de 3 anos, dependendo do caso, você deixa de ser segurado da Previdência. Então, se você deixou de contribuir por mais de 3 anos, que é o tempo máximo, você deixou completamente de ser segurado. Então, se você teve um diabetes, perdeu a perna, no período que você não estava mais contribuindo, aí você vai ter direito, não vai ter direito ao benefício e o benefício vai ser indeferido, infelizmente. O telespectador Raimundo Nonato de Fortaleza, ele diz o seguinte: se aposentou em 2011 e recebeu o FGTS, mas no sindicato disseram que não poderia receber as contas somente após 5 anos. Passado esse tempo, ele voltou à empresa para receber e recebeu a resposta que não poderia ter acesso a esse benefício porque a lei aumentou para 10 anos o período de entrega desse dinheiro que ele tem direito. O senhor Raimundo não sabe mais o que fazer para receber o dinheiro que ele acredita ter direito, professor Paulo Bacelar. Por que essa mudança aí de 5 para 10 anos? Essa legislação eu também desconheço. Eu desconheço essa regra. Eu queria saber até se essa aposentadoria era uma aposentadoria por invalidez, porque para a empresa ficar ainda devendo o FGTS, ele teria que esperar mais de 10 anos, eu acho que isso não existe. Se ele se aposentou e ele se aposentou, no mesmo tempo ele tira o FGTS na mesma hora que se aposenta. Ele já recebe uma carta em casa com a carta do FGTS para ele receber no banco, na Caixa Econômica. Se ele continuou trabalhando, a cada 1 ano de trabalho você pode sacar o FGTS que a empresa vem contribuindo. Ele pode sacar esse FGTS. Se você não está mais trabalhando, aí não tem mais saldo de FGTS nenhum, porque você já sacou quando se aposentou. Desconheça essa regra de 10 anos, você verifique melhor essa situação, veja o caso concreto mesmo para que a gente possa analisar melhor. Diante dessas informações repassadas pelo professor Paulo Bacelar, senhor Raimundo Nonato, o senhor pode nos encaminhar mais uma vez outras dúvidas que nós estamos com espaço aberto para esclarecer a sua situação. O Elton Silveira de Fortaleza: meu pai tem 72 anos de idade e é aposentado por idade. Minha mãe tem 62 anos e quero saber se ela tem direito à aposentadoria ou algum benefício, sendo que ela nunca trabalhou com carteira assinada. Não, no caso administrativamente, você não pode requerer aposentadoria porque não contribuiu, isso é lógico, tem que ter contribuído com 15 anos. Mas vai ter direito a amparo social ao idoso? No caso, não também. Por quê? Porque você é casada, o seu marido tem uma renda, é aposentado por idade, como ela já disse, e a aposentadoria faz parte da renda per capita familiar. E para você ter direito a um benefício assistencial ao idoso, aos 65 anos de idade, você precisa ter uma renda per capita até 1/4 do salário mínimo. No caso, se o benefício dele for dividido com vocês, vai dar mais do que 1/4 salário mínimo. Só que ela também só tem 62 anos, né? 62 anos. Então, nem o amparo social ainda ela teria, porque ainda não tem os 65 anos de idade. Mas mesmo que tivesse os 65 anos, não teria direito também ao amparo, porque o seu marido trabalha e a renda familiar seria maior do que 1/4 salário mínimo. Agora,
Judicialmente, a Justiça já tem entendido que esse critério de 1/4 do salário mínimo é inconstitucional. Possivelmente essa regra irá ser alterada, pode ser que essa renda familiar aumente, né? Pode ser que seja de meio salário mínimo. Então, se você é aposentado, tem um salário mínimo, a sua esposa que nunca contribuiu pode ter direito a um amparo social futuramente. Hoje não, porque ainda a regra é de 1/4 do salário mínimo. Pergunta da dona Edna Pereira de Fortaleza. Quando o benefício por incapacidade é cessado por falta de comunicação, com um novo pedido e comprovação, o valor será concedido de forma retroativa? Não, aí a concessão vai ser a partir do requerimento. Sempre é a partir do requerimento. Denísio Gomes de Fortaleza. Quero regularizar meu pequeno empreendimento com 3 funcionários. O que devo fazer? Procurar a junta comercial, né, a Receita Federal, para registrar sua empresa e poder fazer as matrículas para poder pagar o FGTS, o INSS dos seus funcionários. Nesse caso aqui, professor Paulo Bacelar, o senhor Denísio Gomes também não teria o caminho de ir ao Sebrae para se inscrever como microempreendedor individual? Não, Luciano, porque o microempreendedor individual só é permitido você ter um empregado apenas no valor de um salário mínimo. Se você tem 3 empregados... Já está dizendo aí, microempreendedor individual, só é um, você, pessoa como microempreendedor física. individual, não pode, porque ele só pode ter um salário mínimo. Ele vai se enquadrar naturalmente na condição de microempresa. Microempresa, não microempreendedor individual. Agora eu sugiro... Microempresa, pois não. Eu sugiro que ele procure um contador, né, que ele tenha um contador para que faça a abertura da empresa dele, e aí o contador irá fazer todas as informações necessárias para que ele possa ser bem sucedido na sua empresa. Eu desejo boa sorte. Senhor Denísio, sucesso nessa sua caminhada e o senhor vai também sentir de perto o que é o custo para a legalização do negócio. Mas é preciso porque quando você tem uma empresa, é preciso recolher os tributos e mesmo, às vezes, contrariado, o empresário tem essa noção do que é a responsabilidade de recolher todos os tributos. Estamos no Metrópole Debate e você pode encaminhar a sua pergunta. Estão os espaços nesse endereço para você ligar para os nossos telefones ou para os endereços da internet e deixar a sua pergunta. E na próxima edição do Metrópole Debate você vai ter a sua resposta. Luiz Carlos Fortaleza, tenho 3 assinaturas na carteira, mas no INSS não constam os registros de contribuição. O que preciso fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, para você... Basta a sua carteira. Se a sua carteira está intacta, não tem nenhuma rasura, não é montada, não tem nenhuma folha que você... Muita gente, às vezes, Luciano, perde a carteira ou então molha a carteira, tira as folhas e cola, e às vezes cola com a página virada antes, a 40 está antes da 20. Então, se você não tiver com a sua carteira dessa forma, tiver com ela toda certinha, sem rasura, com todas as anotações das empresas, não só o contrato de trabalho, mas anotações de FGTS, contribuição sindical, alterações de salários, alterações de férias, né? Então, se você tiver com todas essas anotações nas suas empresas, tudo isso será contado na Previdência, mesmo que não esteja com as contribuições feitas pela sua empresa onde você trabalha. Dona Maria Narcisa Fortaleza, sou pensionista por morte do marido. Quando chegar aos 60 anos de idade, poderei me aposentar? Somente se você contribuiu com 15 anos no mínimo. Se você contribuiu, irá aquela questão da acumulação. Você poderá acumular a sua aposentadoria com a pensão por morte sem problema nenhum. O telespectador Antônio Edinar diz que faz 7 anos que está afastado por doença permanente. No laudo diz que ele tem invalidez irreversível e total. Estou recebendo benefício há mais de 5 anos e não faço perícia. Eu já não deveria estar aposentado? Pergunta do Antônio Edinardo. Olha, vai depender do médico perito, como eu disse. Se ela está ainda recebendo um auxílio-doença e já tem esse laudo, ela pode, na próxima perícia, já solicitar o seu médico que analise esse laudo para verificar se ele não já concede a ela uma aposentadoria por invalidez. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole. Daqui a pouco tem o último bloco com mais informações da área previdenciária.